Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre o sistema esquelético e o sistema muscular. Nós vamos ver conceitos, palavras, termos muito importantes sobre esses dois sistemas. E daí você pergunta, mas Fabiano, por que uma aula de nivelamento? Essa aula serve para apresentar conceitos, palavras, assuntos que você vai aprofundar em breve. Ou seja, é uma apresentação daquilo que você vai ver daqui a algumas aulas. Quando chegar a aula sobre o sistema esquelético, sobre o sistema muscular, você já vai estar sabendo, porque você já viu as principais ideias na aula de nivelamento. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Conhecer a função e identificar as partes dos sistemas esquelético e muscular. É muita coisa. É muita coisa. O sistema esquelético é uma coisa, o sistema muscular é outra. Mas Fabiano, por que estão juntos? Porque eles trabalham em conjunto, eles se interrelacionam. Então é uma apresentação. Quando forem as aulas sobre esses sistemas, que não vai ser uma, não vai ser duas, nós vamos aprofundar as funções e as suas partes. Lembrando que nessa aula é um primeiro contato. Reconhecer que a atuação conjunta dos ossos, das articulações, além do sistema nervoso e dos músculos, permite o quê? A nossa movimentação, a estrutura e a sustentação do nosso corpo. Então percebam que, juntamente com o sistema nervoso, tanto o sistema esquelético quanto o muscular, eles trabalham em conjunto para várias atividades que nós desempenhamos no nosso cotidiano. Mas antes disso, eu trago para vocês uma animação. E aí, o que vocês estão reparando na tela de vocês? Cansou só de ver? Não, né? Nós temos uma pessoa correndo. Reparem nessa pessoa correndo. Como é possível o nosso corpo realizar movimentos? Então pense nos movimentos que você realiza desde o acordar até dormir. Pense um pouquinho. Acordou. Você se espreguiça? Me espreguicei na cama. Levanta, vai até o banheiro, escova os dentes, faz um xixizinho. E aí? Você volta para o seu quarto, troca de roupa, vai à cozinha, toma o café, dá oi para a mãe, passa a mão no gato, no cachorro, dá um abraço no irmãozinho, vai para a escola ou vai no mercado, coloca a máscara, joga videogame, faz a lição, almoça, lancha, chuta uma bola, dorme. Olha quantas ações nós fizemos. Então, esse movimento que eu representei, de um cara correndo, é um exemplo. Mas como é possível realizar todos esses movimentos que eu dei de exemplo, desde o acordar até dormir? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E aí? Pensou bastante? Correu para pensar na resposta? Não precisa correr. Movimentando devagarzinho, ela também chega. Então, como é possível o nosso corpo realizar movimentos? Com um conjunto de partes, de órgãos e sistemas. Os nossos movimentos estão associados aos músculos. Os músculos da perna, por exemplo, os músculos do braço, porque nós também movimentamos a parte superior do corpo. Mas está relacionado também o quê? Os ossos. E o sistema nervoso faz esse comando. Então, para realizar os movimentos, é um conjunto de 3 sistemas, pelo menos: nervoso, esquelético e muscular.
Por isso estamos nivelando, conhecendo, apresentando esses sistemas. O sistema esquelético, então, é constituído de ossos. Mas não é só ossos, não. Também nós temos as cartilagens, além dos ligamentos e tendões. E esse sistema é responsável pelo quê? Dar sustentação ao nosso corpo, dar forma ao nosso corpo, proteger órgãos internos, por exemplo, a caixa craniana protegendo o nosso cérebro. Nós temos ossos que fazem parte da caixa torácica que protegem o coração e os pulmões. E atua em conjunto com o sistema muscular e nervoso para o movimento. Então, toda vez que nós falarmos do sistema esquelético, não pense só nos ossos para ajudar no movimento do corpo, mas também para muitas outras ações, além de proteger o nosso corpo, órgãos, estar relacionado à sustentação, nos mantermos eretos, por exemplo. O esqueleto humano de um adulto tem cerca de 206 ossos. Então, nós temos aqui uma representação de um esqueleto humano adulto, porque numa criança é diferente, tem um pouco mais de ossos. A gente vai conversar isso na aula sobre o sistema esquelético. A região anterior, ou seja, à frente, e posterior, atrás. O crânio, então lembra que nós falamos da questão de proteção? Ele protege o nosso cérebro. As costelas protegem órgãos internos do tórax, como os pulmões e o coração. Então reparem na rigidez do crânio. Protege uma parte muito importante do nosso corpo que é sensível, o cérebro. A mesma coisa vale para as costelas, que vai proteger estruturas muito importantes, fundamentais, que são muito sensíveis, o nosso coração e os pulmões. A região de contato entre dois ossos, ou entre cartilagens e os ossos, nós chamamos de articulações. Reparem aqui, um exemplo que eu dou para vocês do braço, nós temos essa região aqui, que a gente chama popularmente assim, parece uma dobradiça, não é verdade? Então aqui nós temos uma articulação, nós temos ossos que estão se ligando e nós temos essa questão de movimento. Vamos falar sobre isso também. Porém, nós temos alguns tipos de articulações no nosso corpo. 3. As imóveis, as semimóveis e as móveis. A classificação das articulações está associada ao movimento. As imóveis são aquelas articulações que não se movem. As semimóveis, aquela que tem um movimento muito pequeno. E as móveis são aquelas que têm uma grande movimentação. E aqui nós temos algumas partes, algumas representações do corpo onde nós encontramos essas articulações. E nós vamos para a primeira atividade da nossa aula. Quais são as principais funções do esqueleto no corpo humano? Nós vimos várias funções. Ah, Fabiano, se eu esquecer uma ou outra, você briga comigo? É claro que eu não vou brigar com você. A importância dessa atividade é pensar que ossos não está só relacionado a movimento, tem muitas outras funções. Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
retornamos. Lembrando, se você esquecer de colocar uma função do esqueleto, não tem problema. Lembrando que são várias funções. Então vamos ver a resposta esperada? As principais funções do esqueleto humano são a sustentação do nosso corpo, a proteção de órgãos internos, lembra dos exemplos que eu dei? O movimento, produção de células do sangue e armazenamento de substâncias, como cálcio e fósforo. Por isso que os ossos são rígidos, são fortes. Algumas dessas funções eu não tinha falado, por exemplo, a produção de células sanguíneas, além do armazenamento de substâncias, mas são outras funções que o nosso esqueleto também desempenha. Os ossos podem ser classificados de acordo com o seu formato e tamanho. Repare bem nos ossos do seu corpo. Embora eles sejam internos, eles têm formatos e tamanhos diferentes. Os principais tipos de ossos são os ossos longos, os planos, os curtos e os irregulares. Vamos dar uma olhada na imagem? Vem cá pertinho. Repare no esqueleto. Eu trouxe alguns. Nós temos, por exemplo, o húmero, que é um osso longo. O externo, que fica nessa região aqui central no nosso peito, é um osso plano. Nós temos, por exemplo, o talos, que ele fica lá no nosso pé. É um osso curto. Olha como ele é pequenininho comparado com o húmero, que fica no nosso braço. Ou eu também poderia ter usado o fêmur, que fica na nossa perna. Além disso, nós temos as vértebras, que não têm um formato definido, ou seja, irregular. Os ossos longos são aqueles que apresentam o comprimento maior que a largura. Por exemplo, o fêmur que nós encontramos na perna. Os ossos curtos, o nome já está dizendo, ele é pequenininho, que possui largura proporcional ao seu comprimento. Os ossos do tarso, que fica aqui na região do nosso pé. Então tem a ilustração desses exemplos para vocês. Os ossos planos possuem a largura e comprimento maior que a sua espessura. São ossos mais fininhos, mais achatados. Por exemplo, os ossos que formam o nosso crânio. E os ossos irregulares não apresentam uma forma definida. Vamos pensar que ele é um osso bem malucão. Não tem comprimento que respeita a largura, que não respeita o comprimento. Exemplo, as vértebras. Olha o formato dela. Uma parte arredondada, uma parte com ponta, bem irregular. Agora a gente sai do sistema esquelético e vai falar do muscular, que tem relação, eles trabalham em conjunto. O sistema muscular é formado então por quem? Pelos músculos, que participam da movimentação do corpo. Nessa imagem eu também apresento para vocês a parte anterior à frente e a posterior às costas. Só que agora já não está mais vendo os ossos, e sim os músculos que fazem parte do nosso corpo. Alguns movimentos do corpo podem ser observados. São os que permitem a locomoção e outros movimentos que acontecem nos nossos órgãos internos, que nós não conseguimos observar. Olhem os dois exemplos. Aqui nós temos o bíceps e o tríceps, dois músculos que ficam no nosso braço. Então, vocês podem perceber eu dando tchau ou fazendo força com o meu braço. Ou seja, vocês perceberam o movimento. Mas internamente, o meu coração está batendo. Eu estou vivo. É um movimento que nós não percebemos. Nós sabemos que está acontecendo, mas eu não vejo porque é interno. O músculo estriado cardíaco é responsável pelos batimentos do coração. E o batimento do nosso coração é rápido e involuntário. Não depende da minha vontade. Já os músculos estriados esqueléticos, repara no nome, esquelético, está ligado aos ossos, responsável pela movimentação do corpo. É uma contração rápida e voluntária, depende da minha vontade. Eu posso dar tchau ou não, é eu que eu quero. E os músculos não estriados ou lisos são encontrados nas paredes de alguns órgãos ocos. A contração é mais lenta, é mais devagar e involuntária, também não depende da minha vontade.
O movimento depende então do quê? Da interação do esqueleto, sistema esquelético, dos músculos estriados esqueléticos que ligam-se aos ossos, às articulações e o nosso sistema nervoso. Além de possibilitar os movimentos, o sistema esquelético, muscular e nervoso, também o quê? A postura ereta do nosso corpo. Então percebam nessa imagem como esses dois sistemas se comunicam. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Classifique os movimentos a seguir como voluntários ou involuntários. Vou dar uma dica para vocês. Voluntário depende da minha vontade. Eu quero fazer esse movimento. Eu estou fazendo esse movimento para vocês. Eu quero. Parei. Involuntário não depende da minha vontade. Meu corpo faz sozinho. É verdade. Vamos ver algumas situações? Letra A. Aumento da frequência cardíaca. O coração bater. Letra B. Fechar a mão. Letra C. Contrair a pupila. Uma estrutura dos nossos olhos. D. Abrir a boca. E arremessar uma bola. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Anotou no seu caderno essa atividade? Com a letra bem caprichada? Ah, eu quero ver esse caderno. Então vamos ver essas situações do cotidiano e se o movimento é voluntário ou involuntário? Por exemplo, a frequência cardíaca, bater o coração, é involuntário. Ai, você está sentadinho, calmo, seu coração está batendo. De repente, vem alguém e dá uma notícia e você fica nervoso. O coração começa a acelerar, mas não depende de você. Fechar a mão, eu fechei, eu quis fechar. Abrir, eu quis abrir. Voluntário. Contrair a pupila, é uma estrutura dos nossos olhos que ela vai contrair, fechar ou dilatar, abrir, de acordo com a intensidade luminosa do ambiente. Não depende de você. Abrir a boca, você não faz assim no dentista? Ele pede para abrir a boca e você abre. E arremessar uma bola. Pegarei uma bola e jogo para brincar com você. Eu quis jogar. Então é voluntário. E o que vimos na aula? A importância do sistema esquelético, mas também a importância do sistema muscular. Cada um com as suas partes, mas também trabalhando em conjunto. As principais estruturas desses dois sistemas. Nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre o sistema esquelético e muscular, nesse nivelamento. Espero que vocês tenham gostado e até breve.